A gente está no 11º podcast, A Arte de Falar Bem, que é um tema aí que eu falo duas competências fundamentais hoje em dia, principalmente aí para ter sucesso, que é a comunicação, oratória. E aí, mais uma vez, a gente está com esse tema, com 2 especialistas. É um prazer aí. Débora, novamente, né? Figurinha repetida. Figurinha repetida, completa o álbum sim, é ótimo, né? A Diara veio, que é sua sócia, agora você também, porque foi muito bom, tudo que é bom merece repetição, né? E o Fred, pela primeira vez aqui, primeira de muitas, né, Fred? Com também. certeza. São colegas da PUC Minas, nossa pós lá, bem bacana, é Comunicação Persuasiva e Storytelling, e aqui a gente vai dar uma palhinha, falar algumas coisas aí. Eu fiz aqui algumas perguntas, perguntei para várias pessoas, dei uma estudada, o que as pessoas querem saber sobre oratória, né? Quais são as maiores dificuldades? Então, para quem está me vendo aí pela primeira vez, Karine Moura, vou evitar aí, né? A gente vai se conhecendo à medida do podcast, e vamos lá. Débora, por favor, se apresenta um pouquinho aí pra gente. É um prazer estar aqui novamente. Eu sou Débora Rodrigues, sócia da MBRH, professora da PUC Minas, da pós-graduação. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar um pouquinho aí sobre esse tema que é tão relevante. Fred Marques. É verdade, Fred Marques, prazer. Frederico, estar aqui. quando fica bravo, Ai, chama de meu Frederico. Deus. Deve ter bravo, hein? Fred. Ai, meu Deus, já escutei minha mãe me chamando. Então. Sim, Fred Marques, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Karina, prazer, Débora, obrigado mais uma vez. E que alegria estar aqui falando sobre esse tema tão importante para o mundo corporativo, para a sociedade de uma forma geral, né? Então, professor da pós-graduação da PUC Minas, uns colegas aqui, de Débora, Karina e tantos outros professores que já vieram aqui também, e um dos organizadores aí do TEDx Belo Horizonte, né, um palestrante de comunicação oratória do Brasil e fora do país, e muito animado para esse papo, porque olha, eu acho que vai faltar tempo, viu, Karina? Uma hora o tempo vai ficar curto, né? Vai, com certeza. E é bacana, assim, como que as pessoas estão procurando esse tema, cada vez mais. Até contando um pouquinho da experiência, esses dias eu dei um treinamento em Lavras, no interior de Minas, e tinha uma pessoa de 13 anos na turma e outra de 70. Olha só. Que legal. Várias pessoas de 18, 19 anos. Tinha pai, mãe e filho. Esses dias, semana passada, eu dei em Pará de Minas. Tinha tia com sobrinho. Ela tinha 18 anos também. Então, assim, é uma turma bem eclética. Por quê? Hoje a comunicação está em tudo, principalmente nas redes sociais. Perfeito. Então, a comunicação é muito realmente ali. A pessoa que não consegue se comunicar, e hoje a gente está no mundo que exige muita comunicação, mas as pessoas cada vez estão comunicando menos. Sim. E principalmente a parte aí da oratória. Então a gente vai bem assim, fazendo de uma forma, tá? Que é bem um bate-papo. Algumas perguntas que são importantes aqui, a gente vai desenrolar aí nessa 1 hora, né? Que a gente tem 1 hora aí de tempo. Vamos lá. Primeiro, como posso controlar o nervosismo e a ansiedade antes e durante uma apresentação em público, né? Então, vamos pensar aqui. Você vai apresentar para uma plateia, ou às vezes nem uma plateia grande. Às vezes é um trabalho ali de faculdade ou uma reunião. Eu vejo que muita gente busca o curso de oratória, nem é para falar em público, assim, né? Grandes públicos. É para o dia a dia mesmo, que às vezes tem uma coisa importante, uma ideia para falar, mas tem uma reunião e aí fala, não, prefiro não falar, porque se eu falar, acaba que a voz não vai sair, eu vou ficar nervosa. E aí, como controlar isso? Quer começar? Vamos lá. O falar em público, inclusive, é um dos maiores medos que acompanha aí a sociedade. O ser humano, ele tem medo de se expor, ele tem medo do julgamento do outro. Então, uma das primeiras dicas é a pessoa se preparar, a pessoa buscar referência. Qual que é aquele tema, qual que é aquele conteúdo, qual que é a fonte que eu vou buscar ter conhecimento para aquilo que eu vou levar para as pessoas. E o conhecimento, Karina, ele não é só de um tema aleatório, ele é inclusive de si próprio. Então, nós vemos isso quando trabalhamos a parte de carreira com o profissional. Muitas vezes o profissional não se conhece, ele não sabe por que ele chegou naquela atuação, naquele segmento, naquela área. E muitas vezes trabalhar o autoconhecimento facilita o profissional para falar de si próprio, para se apresentar, seja num processo seletivo, ou numa apresentação, numa reunião, ou seja diante de uma palestra, por exemplo. Então, o conhecimento do tema a ser abordado é fator primordial.
Tem até aquela brincadeira que não é o medo de falar em público, é o medo de falhar em público. Perfeito. Né? Então, isso acaba travando aí muita gente. Sim. E o conhecimento do conteúdo e o conhecimento de si, realmente, fundamental. É verdade. Como as pessoas têm medo de falhar, de sofrer bullying, de passar eventualmente vergonha, de sofrer um preconceito, e aí, na hora que tem a oportunidade, prefere não falar do que encarar esse desafio, né? Então, uma dica que é muito comum esse nervosismo, e talvez as pessoas que me perguntaram, será que Karine, será que Débora, será que Fred estão nervosos? Mas eles são profissionais de comunicação, estão acostumados a falar no podcast? Olha, eu não sei vocês, mas eu digo que sim. Afinal de contas, é o primeiro contato que Karine, será que a Karine vai me perguntar um negócio que eu não sei? Ai, meu Deus! E a gente está se conhecendo pessoalmente hoje, né, Fred? É verdade. Então, isso é normal, é natural. Uhum. Então, quando a gente entende, né, como a Débora colocou, que isso é natural, a questão é como lidar com esse medo. E não se eu vou ter ou não, já que entendemos que nós todos teremos. E uma dica que eu dou e que eu faço toda vez que eu vou falar em público, seja numa palestra, numa entrevista, num podcast, numa empresa, é sempre pensar no momento que eu tive sucesso na apresentação. Porque se eu ficar, nossa, eu não posso esquecer tal coisa, aquele dia eu falhei, eu fiquei nervoso, eu transpirei demais, eu tive um vício de linguagem, muito possivelmente, isso vai acontecer. Então eu lembro de um dia que foi super sucesso, que as pessoas me aplaudiram de pé. Só que aí pensam, mas o Fred é palestrante? E pra eu que não sou palestrante? Gente, todo mundo, tenho certeza, cara, todo mundo que tá nos assistindo agora tem um momento que falou bem, seja no amigo oculto, seja uma piada pros amigos, seja uma declaração de amor, uma mesa, pois uma é. festa. Isso mesmo. E eu vejo assim também, eu aprendi isso em época de escola, que quando tinha que apresentar e tudo, eu lembro que o professor... Já até sei. Será que é isso? O quê? Ai, meu Deus. Fixar um ponto na parede. Não. Olhar no meio da testa. Não, olha, não é essa daí. Não, até, assim, é interessante que um desses livros aqui fala para você olhar para algumas pessoas que são amigas, Sim. né, que estão ali mais solistas, que estão prendendo mais atenção e tudo, e fixar nisso aí, né, nessas pessoas que estão mais receptivas, vamos dizer assim. Mas isso no começo, porque logo depois você tem que olhar para todo mundo. Por quê? Você tem que conquistar todo mundo. E você olhar para uma, duas, três pessoas ali, acaba que o restante se sente excluído. E a pior coisa é você se sentir excluído. É verdade. Né? Então a importância mesmo é você fazer conexão com todo mundo. Eu faço um trabalho muito forte, assim, mental, para mim funciona muito bem, de não colocar como brilho para mim, como se eu tivesse destaque. Uhum. Mas eu faço até uma mentalização, assim, que o que eu fale ajude as pessoas que estão ali, que de alguma forma toque e que isso dê certo para a vida deles. Então, assim, para ter uma inspiração para falar de uma forma que realmente ajude as pessoas. Então, nesse momento, eu tiro um pouco o foco em mim e ponho o foco na plateia. Como que eu vou fazer para a plateia fazer sentido para eles? Então, para mim, até eu gosto muito do presencial, porque o presencial é muito termômetro. É verdade. De ver ali quem tá precisando de suporte em quem. Então eu tiro muito brilho em mim, né? Eu não fico querendo brilhar, eu fico querendo que as pessoas, iluminar a vida das pessoas ali de uma forma. E eu não vejo a plateia como uma plateia inimiga, eu vejo uma plateia que muitas vezes pagam, né? Ou pagam com dinheiro, ou com tempo, que é uma das coisas mais preciosas que tem. Então, quando a gente pensa que a plateia é uma plateia amiga também, a gente faz as pazes com a plateia. Verdade, e não pensa a plateia como sendo assim, nossa, a plateia vai ficar me julgando. Não, ninguém tá ali para te julgar, todo mundo tá ali pro tempo ser bom, né? Então, pensar essas coisas é você mudar a sua comunicação interna. Perfeito. Que eu falo muito que a comunicação, ela começa interna, para depois a gente comunicar. Primeiro é com a gente, e depois com o outro, né? Aprendi, mas o que eu aprendi com o professor lá e tal, na época de psicologia, o primeiro trabalho que eu apresentei, é para soprar como se fosse uma vela acesa. E aí você sopra para não apagar a vela. Isso antes de você ir lá para frente, né? Fazer todo um trabalho. Sem apagar a vela. E aí depois quando você vai, você já oxigenou o cérebro e aí você tá melhor. Respiração é muito bom, né? Até pra gente ter controle aí emocional. Sim. As técnicas de respiração comprovadamente ajuda muito na redução da ansiedade. Então, tanto a questão do soprar a vela, cheirar a flor e soprar a vela, né? Também tem essa. Você respira e expira. Então, você puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. E você também respirar contando. Eles falam muito de você imaginar um quadrante. Então, você respira contando até 4, prende o ar, conta até 4, solta
e fica sem ar por 4 segundos também. Uhum. Isso também ajuda muito na questão do nervosismo, porque às vezes a gente fala muito do controlar, mas não é controlar, é você canalizar, usar aquilo ali de um método, de uma forma que não vai te prejudicar, né? Perfeito. Vai te dar ali uma energia realmente para você conduzir a fala. Sim, sim, verdade. E aqui você falou, Débora, eu também compartilho muito assim, de você treinar até excelência. Perfeito. Então, a questão de você filmar, você se ver. Tem gente que fala, mas eu detesto me ver. E eu tenho muito essa técnica, assim, cada vez maior, de você se filmar e você se assistir de 3 formas. Você assistir normal, você falando e gesticulando. Uhum. Você tirar o som e você ver só os seus gestos, porque gestos são 55% numa comunicação. Quando você tira também, não vê e assiste só o som, às vezes eu coloco algum vídeo, alguma coisa minha, dirigindo. Uhum. Como se fosse ali uma música. E aí eu escuto o tom de voz. Eu falo, olha, essa vez falta firmeza aqui, falta... E aí você vai... Como se você fosse um observador de você mesmo. Porque aí você está sendo racional. Perfeito. Eu não olho nunca criticando. Uhum. Nossa, falou assim? Não. Ah, falou assim? Como que posso falar da próxima vez? E aí eu treino para quando tiver a próxima vez mesmo, né, já fazer de uma forma diferente. E é interessante, eu tenho me policiado muito, até nos meus pensamentos, de tirar, por exemplo, o né. É uma coisa que a gente é muito viciado. Muito. Nós mineiros. Mineiro, sobretudo, com certeza. Então, às Nosso vezes, jeitinho. esses dias eu fui mandar um áudio, e aí eu vi que tinha uns 2 nés. Nem era tanto, né, de 1 minuto ali mais ou menos. Mas eu falei, não, deixa eu gravar de novo. Vou tirar. Então, porque isso é importante, porque quando você tá lá, em público, você já fica um pouco mais nervoso, você já treinou a sua mente para não ter vício de linguagem. Então, mas em casa a gente relaxa. Quanto mais você fizer de forma natural isso, e você começar a sempre comunicar, tirando os vícios de linguagem, postura, tom de voz, quando você ficar nervoso, que você tá mais no inconsciente, você não tá nem vendo muito o que você tá falando, vai sair naturalmente. Às vezes você vai falar, será que ficou bom? E eu tenho muitos alunos que acontece isso, eu gravo eles falando. E aí quando eu assisto, fala, nossa, foi bem melhor do que eu imaginava. Perfeito. Então isso é muito bom. E eu falo que é uma forma da gente ir tirando o nervosismo. Agora, como que a gente tira o nervosismo? Fazendo, até ficar familiar. Sim. E se permitindo também, né? E se permitindo. Que é muito importante. Você está falando da preparação. E a Débora vem também trazendo essa questão do autoconhecimento. Antigamente a gente não tinha o celular, que tinha gravação fácil, do WhatsApp, e aí tinha um gravador, né? Tinha que colocar a REC gravando. Aí eu não gosto de escutar a minha voz. Hoje em dia é tão mais fácil, né? A gente tem essas possibilidades já de ter acesso. E olha só que interessante que você disse. Trazer 3 formas, né? Só o gestual, só a voz, o completo. Mas será que a pessoa tem a permissão de decidir, será que eu posso escutar meu áudio? Será que eu posso... gravei um vídeo. E eu falo com meus alunos, se você não for ver esse vídeo em 1 ano, tudo bem, mas deixa ele no seu celular. Se algum dia você quiser, ele tá lá. Mas às vezes a pessoa não tem coragem nem de ver o próprio vídeo. Mas eu falo muito isso, e é uma frase conhecida. O medo não é você não ter medo, é você dominar. Então, assim, isso, mas eu não gosto de ouvir minha voz. Ouve e aprende a gostar da sua voz. É a sua voz. É o que você tem. Então, assim, dá vida para sua voz. Sua imagem, o que você pode mudar ali, de alguma forma? Sim. Mas você gostar ali da sua imagem, isso é muito importante. Sim. Porque oratório é muito isso. Né? Você tá lá, todo mundo tem alguma coisa bacana para falar. Sim. Você faz isso no dia a dia. E outra, quando eu treino muito, como eu falei aqui, tem vezes que na turma tem pessoas que são de escola, às vezes de faculdade. Aí realmente você aprende para ensinar. Mas quando você está no ambiente corporativo, ou quando você dá um treinamento, ministra um treinamento, é seu dia a dia. Então você vai falar de uma coisa que você normalmente já domina. E uma das coisas que é importante para ter sucesso é você ser mestre, né, dominar o assunto ali que você está falando. Mas às vezes nem sempre é assim. Às vezes, olha, Karine, vem cá, faz uma abertura ali no evento, fala disso aqui. Aí você lê um texto ali e vai lá para... É mais improvisado. Sim. Mas eu brinco muito também que, assim, não tem excelência no improviso. Então, a gente precisa muito se organizar. Por isso que esse trabalho feito antes, quando você vai lá para a linha de frente, você já fica... Você não sofre com isso.
Já é uma coisa que é mais familiar. E tudo que é familiar a gente não sofre. O né? treino, né? Tudo que é feito pela primeira vez, tudo que você vai falar pela primeira vez é desconfortável. Então, é igual o atleta. Quanto mais treino, mais perto da excelência a gente chega. E a comunicação não é diferente. A partir do momento que eu vou tentando, eu vou me aproximando da excelência. Isso que você falou do gravar e assistir, assim como falar para o espelho, ou até mesmo falar para o familiar. Eu falo muitas vezes, quando o cliente é muito tímido, eu falo, se apresenta para sua esposa, se apresenta para os seus pais, depois vai aumentando o público, pega um sobrinho, pega um primo, você tem 5 pessoas na sala, e de repente você consegue falar para um público maior, porque você já treinou, não é mais a primeira vez, né? Já é a 5ª, a 6ª, então isso também contribui. Aí quando você fizer mesmo, você fica nervoso, tá tudo no inconsciente. Verdade. Porque você já dominou aquele assunto. E as técnicas? Técnicas aí que fazem a pessoa ter sucesso na oratória, estruturar um discurso que realmente seja um discurso envolvente. O que você sugere? Existem diversas técnicas, né? Eu acho que é legal a pessoa identificar o que faz sentido para ela, dentro ali da realidade, do contexto que ela está inserida. Então, quando a gente pega alguns exemplos de pessoas famosas aí que usam muito da comunicação, cada uma usa uma técnica diferente. Então, se a gente for falar de Jesus Cristo, que é uma referência aí na humanidade, independente de religiosidade, ele é uma pessoa que usava metáfora. Porque a metáfora, ela atingia um público infantil e atingia um público sênior. Então, se eu pego o Papa Francisco de exemplo, a mesma coisa, quando ele usa metáfora, uma linguagem mais simples, ele consegue abranger independente de quem está assistindo. Quando eu falo para um executivo, a forma que ele vai falar permite muitas vezes usar ali jargões da área dele de atuação, porque isso mostra dominar, ter conhecimento, o empoderamento dentro daquela área, ser referência naquela área. Então, a comunicação, ela vai trazer técnicas que vão ser adequadas para o objetivo que eu quero atingir. Então, quando eu falo de objetivo, eu busco qual que é o propósito daquela fala. O que eu quero alcançar ali? O que eu quero que aquelas pessoas que estão me ouvindo façam, pensem ou sintam depois de me ouvir? Eu quero impactar uma plateia quando eu participo de um stand-up, por exemplo, como que eu sei que está assertivo? Se as pessoas rirem. Então eu vou fazer uma piada ali para atrair das pessoas o sorriso. Se tá todo mundo sério, eu entendi que eu não impactei. Nem entenderam a minha piada. Nem entenderam. Da mesma forma, se eu uso do storytelling, por exemplo, e trago ali uma história de vida, um acontecimento, porque eu quero levar as pessoas para uma ação, por exemplo, para caridade, eu vou falar muito do servir, do doar, do acolher, do cuidar, eu preciso sensibilizar essa plateia. Então, a minha história ali contada, ela tem que partir por uma emoção onde as pessoas se sintam assim, nossa, essas pessoas precisam da minha ajuda, eu vou mudar o mundo fazendo isso. Então, eu acredito que o propósito é fundamental. Eu acho que é uma das principais estratégias. Se eu identifico o que eu quero alcançar ali, eu direciono a minha fala. Adorei. E quando a gente parte dessa premissa, né, do público-alvo, né, quem é o nosso interlocutor, isso é muito importante. Uma dica que eu dou, e até começando a falar sobre um assunto que geralmente as pessoas me perguntam muito, né, dessa pergunta não tem como não falar de TEDx ou TED Talks. Pode falar. E até indicar, e ótimo. Bacana, porque muitas das vezes, né, as pessoas perguntam por que o TED é tão famoso assim, né? Por que tem esse impacto tão grande, né? Hoje a gente tem um impacto maior do que Harvard, Stanford e MIT de forma online, de acordo com a Forbes. Então, como você começa uma apresentação, né? Como você impacta, dita tudo. Hoje, tenho certeza, né, que muitas pessoas que estão assistindo aqui veem vídeos do YouTube, assim como aqui, o podcast. E a forma como a gente começou, os primeiros minutos ali, podem ser definidores se a pessoa vai assistir ou não. Eu costumo dizer que a gente, de forma leiga, sem saber aquele assunto, escuta a pessoa que é expert naquele assunto, e em 30 segundos e 1 minuto a gente fala, não gostei, não. O que é isso? É o maior especialista daquela área, e você que não entende nada, tá julgando e dizendo que com 30 segundos e 1 minuto fala, não presta, não gostei, não é bom e etc, né? Então, como que a gente precisa utilizar estratégias, ainda que a gente tenha o conhecimento, né? Afinal de contas, quando a gente tá com o microfone, a princípio,
a princípio, você detém aquele conhecimento para compartilhar, né? Ninguém é chamado para falar alguma coisa que não domina minimamente. Então, essa isca, que é a metodologia do TEDx, né? Esses primeiros 30 segundos, minutos, são muito importantes, são definidores para saber se o público vai querer ou não escutar. E hoje a guerra de atenção é muito grande. Perfeito. Então, hoje você tem que mostrar rápido para que você veio. É verdade. São milésimos de segundo ali. Sim. E é isso. E isso é devido a nosso... A neurociência explica. Cérebro reptiliano, né? Que fala, confio ou não confio, gostei ou não gostei, vale a pena ou não vale, principalmente quando tá no Instagram, que o dedinho fala. Passa. Mas Verdade. é isso mesmo. É muito... eu compartilho muito disso também. Estrutura, principalmente um começo, que seja uma pergunta desafiadora, se você tá que faça ali as pessoas, né, conectarem com você, e o final também, que tem um grande finale ali, que faça com que as pessoas... E o recheio, claro, você tem que ter dados, fatos, aí tem o estilo de cada um, mas o começo e o final, principalmente, tem que ser uma coisa que chame atenção. E aí eu tava pensando que o meu podcast não é assim, por que será que os podcasts aí, né, de pessoas até que estão fazendo há mais tempo e tudo, começam de uma forma que não é a apresentação de cada um. Sim. Já é o melhor momento, talvez, do podcast ali, de outro. Sim. Já é pensando nisso. Exato, né? Que a forma de começar e a forma de terminar são impactantes aí, né? Até para a atenção do público e tudo mais. E a gente aprende isso desde o ensino fundamental, né? A estrutura de uma redação, por exemplo. Então, quando você tem a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Se eu trago isso para a comunicação, a minha introdução, ela precisa ser chamativa para que a pessoa permaneça ali. As perguntas provocativas, reflexivas, elas fazem com que a pessoa fale assim, ué, será? Deixa eu ver. Então, quando começa muitos podcasts perguntando, por exemplo, você sabe se comunicar? Então a pessoa já fica assim, será que eu sei? E será que ele sabe? Deixa eu ver ele falando para eu entender se ele de fato sabe. Então essa pergunta meio provocativa, ela te instiga a ver o meio. E no final é sempre legal você levar a pessoa para uma ação. Que seja ofertando para a pessoa dicas, isso que você fala, aqui veio, né? O que eu entrego, então, para essas pessoas? A gente fala muito do transformar a vida das pessoas. A Grazi Mendes tem uma frase muito legal, que fala que aquilo que você toca precisa ficar bonito depois que você tocou, depois que passou por você. E eu sempre falo na MB sobre isso, as pessoas precisam sair dali transformadas. Seja na forma de se comunicar, na forma de se apresentar, na forma de se ver, principalmente. Então, é legal sempre levar a pessoa no final da sua fala para que ela entenda que ela tenha competência e capacidade de caminhar também. Por mais que ela nos escute, o que ela vai fazer depois de escutar esse podcast? Ela entender que ela pode sim se comunicar melhor, que ela pode sim se preparar e ter uma comunicação mais assertiva, isso é fundamental. Você empoderar o seu público que te escuta. Perfeito. Até inclusive, né, na metodologia do TED Talks, o chamado, todo mundo aqui já ouviu falar, e provavelmente a sua audiência também, do call to action, né, o chamado para ação, o CTA. Então, como é importante fazer isso, e às vezes a gente nem se toca, né, que o call to action no celular é o arraste para cima, é o clique aqui, e que todo dia a gente está sendo convidado para ação por algum interlocutor, para algum, enfim, influenciador e etc. E como que a gente precisa utilizar isso de forma estratégica no nosso dia a dia, né? São os detalhes que fazem diferença. Na comunicação, os detalhes com certeza fazem muita diferença. E pensar que hoje as pessoas estão mais dispersas, brincadeiras à parte, mas quase todo mundo está sendo diagnosticado aí com TDAH, e aí quem está na frente, né, quem está passando uma ideia, eu falo que é um desafio muito grande, você passar de forma clara, eu brinco assim, quais são os 3 Cs da comunicação convincente? Eu uso o CC, comunicação convincente. Então, primeiro, clareza. Você tem que passar isso com clareza. Outro, com confiança. E aí, tom de voz entra, postura aberta. Depende também, né? Às vezes você quer reflexão, então o gesto é um gesto mais fechado, depende do que você quer retratar, porque a fala tem que acompanhar os gestos. Então, é a clareza, a confiança e a conexão. São os 3 Cs importantíssimos aí da comunicação convincente. Porque não adianta também você falar bem, mas não conectar com o outro. Então, muitas vezes, é conectar a sua ideia com a sua cabeça na cabeça do outro. Não adianta você ensinar, seu aluno não aprendeu.
Né? Então, comunicar, eu comuniquei, mas ele não entendeu? Não, você foi monólogo, praticamente, né? Não teve um diálogo ali. E aí a gente depende muito, eu falo, principalmente eu que trabalho, né? A gente trabalha com treinamento, eu falo, uma coisa é o treinamento ser bom, o outro é ele mudar de comportamento. E o nosso trabalho, ele só acontece, e só chama a gente de novo, só tem bicho de novo, se o comportamento mudou. Perfeito. Né? Então, como que a gente tem responsabilidade de mudar muitas vezes o pensamento do outro, né, para ele ter comportamentos diferentes, para ter resultados diferentes. Então, quando a gente fala de comunicação no meio empresarial, é muito isso. No final das contas, deu resultado ou não deu? Sim. Mas para isso passa por um processo. E começa muitas vezes com pensamento, com treinamento, com uma ideia. Como que muitas vezes, eu falo muito assim, pra gente mudar o nosso diálogo interno. Às vezes você tá vendo a pessoa falar, você fala assim, nossa, que cabeça pequena. E aí você fala assim, transformar isso em, como que eu vou fazer ela pensar diferente, Perfeito. igual eu preciso que ela pense. Né? Deixa eu entender ali o mapa dela, e aí muitas vezes é ouvir, Sim. fazer perguntas, Perfeito. e aí depois você falando. Então, como que isso é importante, né? Eu falo assim, como que você tem que usar. Teve uma vez, num treinamento que eu ministrei, no sábado o dia todo. E tinha um aluno que era líder, era todo mundo líder, e o treinamento era o dia todo. E tinha um líder que ele estava no 3º turno. E o treinamento era sábado, 8 horas da manhã, e ele tinha, parece que, largado o turno 7 horas da manhã. Aí ele virou pra mim e falou assim, ó, Karine, desculpa, seu nome é Karine, prazer e tal, desculpa se eu dormir. Porque como o treinamento vai ser o dia inteiro e sábado, mas não é porque eu não vou estar gostando não, tá? É porque realmente eu não dormi à noite. Tá. O que eu falei? Ele vai ser meu termômetro. Vai ficar acordado todo sábado. Aí o que acontecia, gente? Muito engraçado. Ele não sabia disso não, que ele foi meu termômetro não. Mas quando ele fazia assim, ó, eu falava, gente, então agora vamos fazer uma técnica e tal. E aí colocava pra discutir, porque discutia a corda, fazia pergunta, e levantava e não sei o que e tal. Aí foi muito interessante que no final, ele virou pra mim e falou assim, gente, eu quero agradecer, o treinamento foi muito bom. Não, e mais interessante ainda, que não deu sono hora nenhuma. E eu falei, será por quê? Sucesso. Porque ele era o meu termômetro ali o tempo todo. Sim. E eu falo, mas por quê? Porque você não vai pro lado pessoal. Total. Né? Então, assim, se alguém não tiver interessado, como que eu vou trazer essa pessoa pra mim? Perfeito. Como que eu vou envolver ele? Se ele tá resistente, deixa eu entender por que ele tá resistente. Então, eu já começo meus treinamentos até falando, gente, aqui é a várias mãos, quem faz treinamento comigo tem sempre o mesmo começo, e eu falo, aqui não é monólogo, não é palestra, e eu quero todo mundo participando. Até quando é palestra com muita gente. Ali fala, o outro fala, e vai junto, por quê? Porque as pessoas se conectam. Sim. Então, que é o terceiro C. Não adianta você falar se você não conectar com o outro. Ainda mais hoje em dia, que a competição é muito grande pela atenção. É uma guerra pela atenção. Né? Karine, sabe o que eu estava pensando aqui, escutando esse exemplo? Adorei esse exemplo, inclusive, né, do termômetro. Você imagina, e se esse aluno que teve ali, né, estava no 3º turno, né, trabalhou de madrugada, não falasse nada? Imagina a gente dando um treinamento, ou alguém se apresentando, e aí tendo uma pessoa dormindo. E aí, quantas das vezes a gente não pensa, poxa, não tá legal? Por que meu treinamento não tá sendo? Ontem foi um sucesso, anteontem também, poxa, o mesmo treinamento, a mesma empresa, e aí gente dormindo. E como que muitas das vezes a gente interpreta de forma equivocada? Quando você tem conhecimento daquela informação, porque se eu estou aqui assim, não significa que eu estou com a comunicação fechada. Pode ser que eu esteja com frio por causa do ar-condicionado. E olha só que interessante isso que você disse, né? E que bom, né? Que ele falou para você, que você utilizou ele como termômetro e foi um sucesso. São, às vezes, um detalhe, uma informação que muda. Que ele tudo. comunicou. Olha a importância de comunicar. A comunicação fazendo diferença o tempo todo. Sim. Mas olha, independente dele ter falado, se ele tivesse com sono, ele ainda ia ser meu termômetro. Isso eu penso, Karine, você tá dando sono, o que você vai fazer para acordar essa pessoa? É comando interno, então eu faço isso normalmente. Teve uma vez, só mais um exemplo aqui que eu falo que a gente entende muito. Um dia eu tava numa reunião, aí tinha o dono da empresa e uma pessoa que talvez ia me contratar, e o dono da empresa já me conhecia muito, tava indicando tipo para um colega e a reunião foi lá. E aí ele virou e falou, olha, nossa, desculpa, mas eu tô com um menino pequeno. Aí já começou a reunião falando, gente, essa noite eu não dormi nada, um menino pequeno e tal. Mas eu tava falando e ele,
abrindo a boca. Eu falei, gente, eu não tô convencendo. E aí eu mudei totalmente, tom de voz, o jeito de falar. E ali ele falou, é isso que a gente tá precisando? Que não sei o quê. Então eu falo assim, que é o poder, Total, sabe? total. De você ver o tom de voz. Tudo Total. são sinais. Sim. Mas não pra te abalar. Sim. Pra você ver que você tem que fazer um papel diferente ali. É. Então, muitas Verdade. vezes é assim. Será que é possível interpretar que um termômetro pra saber se você tá falando bem é falar com gente com sono? Será? Talvez. Se você tiver sucesso com alguém que tá ali, com criança, que tá no terceiro turno e tal, você pode ter certeza que tá um sucesso. Isso. É. Então, pra mim, Adorei, né? 2 exemplos assim. não é um exemplo assim. Sim. Porque o que tá já conectado com você, você já tem. Sim. Você tem que ganhar o que você não tem. É aquele que tá Aham. resistente, é aquele que já é mais crítico. Perfeito. Eu falo, né? Eu tô numa empresa também que eu tô dando treinamento, que eu falo, o pessoal lá é muito assim de perguntar e tudo. Quando ganha a sua confiança, quando você tem esses, eu falo cliente, por exemplo, que é difícil. São os que são mais fiéis. Perfeito. São. Porque como eles são muito críticos, Uhum. né? Não é qualquer pessoa. Uhum. E ali, quando ele ganha confiança, e aí são perfis, a gente tem 4 perfis. Tem um perfil que ele gosta mesmo, saber fonte, gosta de saber de onde você tirou isso, Uhum. você tá falando isso aí, mas é baseado aonde, gosta de números, Sim. gosta de pesquisa. Se a sua pesquisa estiver desatualizada, ele vai te falar que pesquisa que é essa, não tem uma mais atualizada. Acontece, é verdade, é verdade. E aí, gente, são esses que te elevam. É. Sim, sim. Então, assim, quando você aprende a crítica não te derrubar, mas ser um coach Uhum. interno, É. sabe? Que você pega aquilo ali e você fala, tá, então da próxima vai vir uma mais atualizada. Eu sei porque aconteceu isso comigo no Sul. Eu fui dar um treinamento no Sul lá, ele falou assim, mas essa aí é de 2016? Depois da pandemia, muita coisa mudou, não tem uma mais atualizada. E pergunta de público, né? Aquilo. Pergunta de público. Não, no final Já ele então, no falou assim, final- não, adorei o treinamento, mas só uma dica, porque você Foi fala delicado. aí, né, pra gente Uhum. falar e tal, se gostou, porque hoje a pergunta é assim, gente, o que vocês mais gostaram? O que não fez Uhum. tanto sentido, né? Perfeito. Às vezes eu falo assim, até pra desenvolver, pra mim é super tranquilo. E aí ele falou isso, eu falei, nossa, que bacana, mas eu não achei, não tinha, sabe, uma mais atualizada. Aí eu até agora falo, gente, essa aqui foi a última, mas aí nos próximos treinamentos eu já falo, gente, ó, essa é de 2016, não teve outra, eu até busquei, aí todo mundo. Aí já entende, né? Sim, sim. falo assim, isso aí você tem que ser bem tranquilo mesmo, porque é um processo. Eu brinco muito assim, né? Que a gente seja a gente tem que ser um coach da gente. Uhum. O crítico a gente passar, porque hoje o que mais sabota a oratória, isso que falando de nervosismo, ansiedade, são os perfeccionistas principalmente. Exato. Né, é um dos tipos de sabotadores aí que tem e tal. E quando você pega esse sabotador, né, e é seu, você vira e fala, tá, nossa, muito obrigado por ter me avisado. Uhum. Né, que às vezes a minha voz não tá boa. Ai, que voz é essa? Ao invés de você falar, ai, que voz péssima, que, nossa, eu tô... Fala, como que eu vou fazer pra fazer diferente? Uhum. Né, já que minha voz tá um pouco baixa, como que eu vou aumentar? Uhum. Ai, já que eu tô falando isso, como que eu tiro? Quando você faz isso, você começa a se evoluir. E não paralisa com a crítica. Porque o maior inimigo ou o melhor inimigo é a gente mesmo. É. Então, quando você pega a sua crítica e fala, tá, nossa, ótimo, obrigado por você ter falado dessa forma comigo, já aguentei. Mas como que eu vou fazer para fazer diferente? Aí eu vejo que isso aí a gente muda, né? Muda ali alguma coisa dentro da gente. E isso é muito do autoconhecimento. Autoconhecimento. Você saber identificar ali qual que é o sabotador, o que está te paralisando ali diante daquele desenvolvimento, né, que travou ali. Isso é autoconhecimento. E quando você fala da voz, Karine, isso faz muito sentido até para você fazer com que a plateia continue conectada. Porque às vezes você começa, a gente falou aqui de começar com uma pergunta ali provocativa, instigando as pessoas a querer ouvir o que você vai falar, mas pode chegar um determinado momento que as pessoas sintam de fato o sono. Às vezes é um treinamento que ficou o dia todo, passou o horário do almoço, é natural do nosso corpo, né? Passar muitas horas ouvindo, sentir cansaço. Então é legal até ter essa alteração de voz, às vezes sobe, às vezes abaixa um pouquinho, movimentar até no palco, né, Fred? Então as pessoas se movimentarem ali, porque as pessoas começam a te acompanhar com os olhos. E o famoso corpo fala, né? Uhum. A forma que você gesticula, você vai aproximando as pessoas. O nosso corpo, ele comunica o tempo todo.
Então, muitas vezes eu escuto pessoas em painel, porque no painel as pessoas sentam, e aí a pessoa tá lá assim, e falando muito baixo. É verdade. E aí vai começar a dar preguiça de escutar a pessoa. Você não sente energia, você não sente vontade realmente, motivação para escutar. E aí, que mais? Então, isso tudo comunica o tempo todo. Você pensa, nossa, aquela pessoa não queria estar ali, ela tá desconfortável, ela tá muito cansada. Verdade. Então, você meio que já desliga, pega o celular. Sim. Isso que você falou de muita gente, te dá um diagnóstico de TDAH. É o excesso de estímulo que todos têm. É natural a gente ter uma dificuldade de focar, visto que a gente tem tanta informação ali o tempo todo. Perfeito. Então, para você, de fato, conseguir segurar a atenção da plateia, do público, seja uma ou mais pessoas, é muito importante que você observe o que você está falando verbalmente e não verbal. Com certeza. Eu uso muito, assim, combinados em treinamento, independente do público. Eu trabalho muito com liderança, mas eu faço combinados, muito combinados. E eu falo sempre que tudo é comunicação. E esses combinados também são comunicação. E um dos meus slides são 5 combinados que eu faço. Mas um deles é celular só para registrar os nossos momentos juntos. Isso inibe demais. Eu vou te falar que, assim, eu já tive feedback do RH entrar na sala e falar assim, primeira vez que eu vejo um treinamento que ninguém tá mexendo no celular. Mas foi combinado antes. Sim. E quem mexe fala assim, que desculpa, é porque eu tô com um filho aqui que tá doente, tá? Mas pode ser, ou é do comercial e fala. E aí eu faço o combinado assim, porque vai ter um intervalo de 15 minutos. E falo sempre e justifico que quando você faz 2 coisas ao mesmo tempo, tudo fundamentado, você perde 30% da produtividade. Então, você não vai estar nem resolvendo seu problema e nem escutando o que eu tô falando. O que eu acho, assim, que é um desafio maior é o online, quando a câmera fica desligada. Porque o presencial, de verdade, 100% eu controlo super bem. Agora, me mata quando a câmera fica fechada e eu começo a fazer perguntas. E aí, fulano de tal, na sua empresa, como que é isso? E aí, acontece? O que você acha disso? Aí eu tenho uma líder que já fez treinamento comigo, que eu tenho um treinamento que é de 64 horas de liderança e online. E aí a líder depois falou, Karine, é muito engraçado, porque o meu liderado, é líder também, mas é abaixo dela. Um dia ele falou assim, não, parece que ela adivinha. Quando eu tô pensando em ir ao banheiro, ela joga Aí ela falou, né, que ela já sabe da minha estratégia. Mas eu falo assim, porque isso realmente, gente, ensinar, em pleno século XXI, online, câmera desligada, e outra, isso pra mim é muito complicado. Eu tenho um amigo que dá aula também, ele é de contabilidade, ele fala que ele termina a aula todos os dias, 10h30, e ele fica rindo. Ô, fulano de tal, a aula acabou. Fulano de tal, pode desligar. E nada do fulano de tal. Né? Foi todo tempo. E eu falei com ele, isso não te mata? Não, ele falou, não, ele tá perdendo. Minha aula é brilhante, e tudo que eu falo ali é ouro, e ele tá perdendo. Eu já não, eu fico assim, isso me incomoda, sabe? Sim. Assim, de ver aquela câmera desligada ali e a pessoa não assistindo, né? Porque eu comprei muita ideia, assim, que o seu resultado, o resultado do outro é o seu resultado. Porque eu acredito muito que não é só a teoria, é mudar o comportamento. É só assim que você volta. Não faculdade, né? Assim, claro, faculdade também pra você avaliar e tal. Mas no meio empresarial, é investimento, não é custo. Sim. O dia que o treinamento passa a ser custo, né? Então, por isso que o professor ele tem que preocupar muito se o aluno tá aprendendo. Não só com ele, assim, né? Mas ele tá aprendendo realmente. Agora, Karine, em aula, eu adoro brincar com os meninos e falar assim, não esqueçam que eu sou RH. Todo mundo liga a câmera. Porque eles já pensam, vai que eu preciso de uma vaga. Aí eles ficam se comportando assim, bonitinho. E é muito bom quando você, câmera aberta, porque você vê ali o não verbal, porque senão você perde isso. Exatamente. E até a própria aula, né? Fica muito mais gostosa, porque às vezes a pessoa gente, franziu a testa, fez uma cara assim, pensou, você já muda, não fica, e aí, tá escutando? Liga você perde o termômetro, tal, se a pessoa desliga ali. Exato. Igual, eu tive muita dificuldade de ir pro online. Como eu sou muito de presença e tudo, eu tive muita dificuldade. Isso aqui foi uma solução que eu arrumei. Porque eu pensei, o que tem a ver comigo? Porque todo mundo falava assim, você tem que ter mais presença digital. Eu dava treinamento em São Paulo, o pessoal falava assim, qual que é o seu canal de YouTube? Eu falava, canal de YouTube? Tem, né? E às vezes eu era muito cobrada por isso, assim, de estar na presença social, né? Presença digital e tudo.
Aí um dia eu pensei, o que faz sentido pra mim? Porque não pode ser forçado. Se você tiver gravar todo dia ali, e eu dou treinamento todo dia, então eu já chego cansada, ainda tinha que, né? Eu falei, não tem aqui. O que tem a ver comigo? Sim. Eu adoro conversar. Uhum. Eu adoro conversar, e aqui tem alguém que tá assistindo a gente, mas eu tô vendo vocês. E no começo eu era tão carente com a primeira disciplina que eu dei na PUC, eu adorava quando a pessoa ali que estava filmando interessava e tal, eu falava, pronto, porque eu preciso do termômetro. Isso aí até tem a ver um pouco com reconhecimento. Né? Eu sei que tem coisas aí a mais, mas porque eu penso muito que eu preciso do outro ali de alguma forma para ele me falar se foi bom ou não, né? Não é só o que eu acho. E olha que interessante, né? A pessoa não pergunta, você tem canal de YouTube? Qual é o seu canal? Seu, né? Porque você tá ali palestrando e Exato. Né? A empresa te indicou. Né? E eu falo que a gente precisa ter uma presença digital, se você quer realmente uma absorção maior. E eu vi muito sentido isso, assim, de conversar, né, e eu gravo, e como eu dou muito treinamento, às vezes eu faço alguns cortes e tal. Então isso é muito bacana. Mas, claro que quem também ali pega a câmera e grava todo dia, porque, por exemplo, como eu tô muito na correria, às vezes eu deixava de fazer um pouco isso. Mas quem tem um tempo ali, ou não, ou às vezes grava uma vez. Eu tenho muitos clientes que gravam uma vez por mês, só troca a roupa e faz cortes. E aí é 1 hora por mês, faz 8 cortes, e 2 por semana, pronto, você tem presença digital. Isso é muito legal, porque a gente tem que ter essas estratégias. Porque eu escuto muito assim, mas como que eu vou gravar, Karine? Como que eu vou ter presença digital? Eu já trabalho o dia todo, mas às vezes é um dia só, você pega ali 1 hora de produção e depois faz. Opa, pronto, você já tá jogando jogo. Verdade. Então isso é muito importante aí pra gente captar, né, manter a atenção aí. O que mais você sugere? De que maneira a gente pode aí captar, né, capturar a atenção das pessoas, mantê-las conectadas? Algumas coisas a gente já falou. Tem mais alguma dica? Eu acho que até interagindo com as pessoas, igual a gente falou muito da interação com a plateia, né, dessa conexão. Quando você traz a participação do seu público, isso faz com que eles permaneçam conectados por mais tempo. É igual quando a gente está na aula e sabe que vai vir uma pergunta. Então, você fica atento, pode me perguntar. Então, eu percebo que isso também conecta muito as pessoas. Você percebe algo mais? Com certeza, com certeza. Quando a Karina falou assim, o holofote pro outro, pro público também é meu holofote. Eu corroboro muito com essa visão, assim, né, porque o holofote, o sucesso do outro é o meu sucesso também. E quando a gente faz essa pergunta retórica, quando a gente dá espaço pro outro, às vezes é 1 minuto, 30 segundos que muda tudo. Então, colocar, né, o interlocutor, o público no centro ali, no protagonismo, porque naturalmente a gente como professor, como palestrante, como treinador, a gente já tá no protagonismo, a gente já é o líder ali daquela situação, mas empoderar essas pessoas também, né, e muitas das vezes falam, olha, para mim foi muito legal ter todo acesso a esse conteúdo, a esse livro, a esse vídeo, mas quando eu fui lá na frente, do seu lado, você me deu essa dica, isso mudou tudo. Então, com certeza, esse protagonismo para o outro é um aceno, né? É um apoio que muitas das vezes a gente não tem. Eu costumo dizer que na comunicação, a grande maioria das vezes a gente é jogado no mar de tubarões, sem boia, sem salva-vidas, sem nada, né? Não é na piscininha quentinha, com professor, com boia, né? Então, quando a gente tem esse suporte, esse apoio, tudo muda, e às vezes tem pessoas de 10, 20, 30, 40 anos de profissão, né? Imagino que a Débora fazendo a seleção lá, você fala, não é possível, mas o gerente tal, o diretor tal, tá se apresentando dessa maneira, você fala, meu Deus. Pois é, acontece e muito, né? E é bacana porque, assim, quando você ensina, você aprende 95% a mais. Então, por isso que muitas empresas têm esse projeto de você faz o curso e depois você multiplica. E eu falo que os meus melhores alunos são aqueles que vão ser multiplicadores depois. Aqueles que ficam até no final. Até no final, acabou o treinamento, ele continua. Mas quando você falou isso, aonde mais que eu busco? Porque eu vou ter que apresentar esse curso e meu chefe vai estar junto. Meu líder vai estar junto, muitas vezes. Então, ser multiplicador... Porque acaba que o líder já tem uma oratória melhor, às vezes não, mas é exceção, não é regra, né? A maioria já tem. O RH já tem uma facilidade maior também de ir pra frente, porque a gente já vai muito, acaba familiarizando e tudo. Agora, as empresas estão muito com os desafios de todo mundo ser um multiplicador, porque todo mundo é bom em alguma coisa. Isso é legal. Você vai transformar a empresa numa universidade, né? Que Falcone tem até essa linha, começou com ele aí falando disso, mas hoje... todo mundo fala e pensa assim, né? Como que é importante
Quem que é bom em quê na minha equipe? Como que ele pode multiplicar isso de alguma forma? E aí entra a oratória. Porque muitas vezes ele é o bom, tecnicamente ele sabe tudo, mas como que ele vai multiplicar isso para o outro se ele não tem coragem de ir para frente? E às vezes ele deixa de aparecer, muitas vezes, por causa disso. Mostrar o talento dele, até para quem precisa ser mostrado. Um diretor ali tá na sala e fala, nossa, que menino bom. Sim. Nossa, como a gente não pode perder. Como que o que ele tá falando mudou a visão da gente? E às vezes ele deixa, se apaga, com medo de ser julgado, com medo de errar ali, mas por quê? Não pelo conteúdo técnico que ele tem, mas ali preso até às vezes a ser perfeccionista. E o outro não tá de olho nisso, de olho o que eu vou fazer, o que ele tá falando ali, como que eu posso aplicar e como que eu posso melhorar. Então, quantas pessoas perdem a oportunidade por não ir na frente e falar? Que é aquela famosa frase, né? Não adianta você ser bom, você tem que parecer bom. E muitas vezes ali você mostra comunicando, linha de frente, né? É o vender, né? Se vender. As pessoas estão vendendo algo o tempo todo, vendendo uma ideia, uma opinião. Então, quando a pessoa tem essa facilidade, é tranquilo. Quando ela é uma pessoa um pouco mais retraída, muitas vezes ela tem que buscar esse desenvolvimento. E é muito comum, inclusive, as empresas contratarem, né? O processo de desenvolvimento específico daquela pessoa, seja através do coach ou do desenvolvimento de liderança, para que aquele líder que já é bom tecnicamente adquira ali competências de comunicação, por exemplo. E é interessante, assim, eu fui professora 10 anos de projeto aplicado, que é a TCC, só que era em grupo. E aí teve uma vez que eu nem era professora, eu estava numa banca. E aí o que aconteceu? No final, todo mundo apresentou. E teve uma pessoa que apresentou super bem. E aí os alunos viram que a gente, professor que estava na banca, todo mundo empolgou muito com essa pessoa, explicando. E uma pessoa com muita dificuldade de falar. E a gente era muito cobrado assim, agora não é a parte escrita, é a parte da oratória. Mas aí no final, me procuraram. Eu não era professora deles, nem conhecia uma turma, era uma turma de outro curso lá. E aí me procuraram e falaram assim, deixa eu falar uma coisa. A pessoa que não conseguiu apresentar aqui na frente foi a que mais fez. Foi a pessoa que praticamente fez o trabalho inteiro. Aquela pessoa que eu vi... falou isso? Um aluno. Que não era essa pessoa. Um colega que era do grupo. Que era do grupo. Defendendo a pessoa que não falou tão bem, mas que tinha feito grande parte do trabalho. Isso. Virou e falou assim, ó, uma pessoa que, né, a fulano de tal, que teve dificuldade, eu vou defender minha colega, porque ela que fez o trabalho praticamente todo. Muito mais do que eu. E aquela pessoa que eu vi que vocês gostaram muito, ela não fez nada. Aí eu falei assim, olha... premiada. Aí eu virei e falei assim, olha, a nossa parte aqui é a parte da oratória. Isso aí, vocês têm que procurar o professor que é da disciplina e relatar isso, porque aí é os outros pontos. Os 10 pontos aqui é a parte da oratória e tal. Mas eu escuto muito o que as pessoas falam. Como eu era professora de projeto aplicado, sabe o que eu fiz? Big Brother. Então, eu era professora do projeto. E aí, o que eu fazia? Eu pegava as pessoas e fazia o Big Brother. Aí tinha critérios. Quem foi criativo, quem participou de todas as reuniões e tal. E ia na sala, ficava a fila lá e falava. Aí eu começava. Fred. Agora, Débora. De 0 a 10. Quanto você dá pra Débora, sendo que os critérios são esses? E aí você sabia muito o que estava acontecendo, sabe? E aí batia tudo. Débora não foi em nenhuma reunião, Débora não fez nada. Pra acontecer da oratória, não acontecer isso. Eles já tinham tomado bomba. De alguma forma. Eu me cerquei. Mas por que eu tô falando isso? Realmente são coisas diferentes. E às vezes, quantas vezes, isso tudo pra falar o seguinte, quantas vezes você perde a oportunidade, você é o melhor, você é o que mais fez, né? Você foi super responsável, comprometido, porque na hora lá você se bloqueou. Perfeito. E não é ninguém que te sabotou, você se sabotou. É muita sacanagem com você mesmo. Você pensar o tanto que você merecia o sucesso e você não se permitiu. Então eu brinco assim, não é um curso de oratória, não. É 20, é 10. Faz até resolver. Não é faz pra ver se resolve. É faz até resolver. Porque senão você vai se bloquear muito. E você não vai ser justo com você. Que às vezes é um excelente profissional. Isso não acontece só na faculdade, né? Não. E nas empresas, né? Todo dia, né, Débora? Todo dia, cara. Porque quando é na faculdade tem uma nota, né?
tem ali um professor, eu posso falar com alguém, eu tenho um orientador, eu tenho professor do projeto, e quando é no mercado do dia a dia, né? É uma oportunidade de promoção, é um feedback, é um ano que a pessoa espera aquele feedback ali, e às vezes acontece, a gente sabe disso, aquela pessoa que não fez o trabalho, que não se empenhou tanto, ela vai ter às vezes um destaque, e às vezes até uma promoção, vai receber um valor maior, e a sensação de injustiça, como blindar isso tudo, né? Como que a oratória e a comunicação está envolvida, impacta todo esse mercado, né? E aí você falou de promoção, mas a pessoa que não se comunica bem e não tem uma oratória, talvez ela não tenha nem a chance de entrar. Porque antes disso tem a dinâmica de grupo. No processo seletivo. Tem entrevista. Que é uma vida. Acaba assim. É verdade. E a gente tem que ficar de olho nos dois. Mas como que destaca bem e brilha os olhos de qualquer recrutador uma pessoa que tem uma comunicação boa? Que sabe ali falar do que fez. Então, como que isso acaba predominando mesmo? Verdade. Não é só ter a experiência, né? Você saber divulgar isso. E a porta de entrada para a empresa, que é o processo seletivo, muitas vezes a pessoa não consegue nem ser aprovada pela falta da comunicação mesmo. E às vezes é muito bom, mas é mais tímido ali. Ainda tem um currículo maravilhoso, né? Várias formações, experiência, mas na hora de se vender. Às vezes acha que nem está se vendendo, né? Primeiro é entender que está se vendendo, que é um passo muito importante. Eu não me vendo, eu não gosto de vendas. Quantas vezes a gente não escuta isso? Eu, vendedor? Jamais. Odeio o vendedor. Você está se vendendo, você também é um vendedor. Então, a primeira coisa que tem que mudar é essa crença. Perfeito. Eu não gosto de vender, eu não vou me vender. Por quê? Não é se vender. Porque as pessoas têm muito essa noção assim, de vender, aquela pessoa ali, às vezes, chata, que fica te oferecendo. Mas o que é o vendedor? Ele é uma ponte, né? Quem tem necessidade, quem tem um produto. Então, é aquela frase que o pessoal brinca, né? As pessoas adoram comprar, mas detestam que vendem para elas. Então, é isso, é não mostrar que você é venda, mas assim, tá vendo que eu tenho o que você precisa? Perfeito. Processo seletivo é muito isso, eu preciso disso, por isso que eu abri a vaga. E você? É o produto ali que eu preciso, né? Fazendo uma analogia. Então, como que é importante a gente saber vender, mas não um vendedor chato, mas um vendedor que é um catalisador ali de necessidades e que ajuda a pessoa. Isso é muito bacana o trabalho, né, do vendedor, vamos dizer assim. Verdade. E os erros, gente, mais comuns aí na oratória? Mais alguma coisa além do... Acredito que é a falta, inclusive, de verificar de onde vem aquela informação. Aquilo que a gente comentou aqui hoje, tem tantas informações por aí, tem tantos influenciadores que nunca viveram, né, dentro daquela realidade ali, e muitas vezes leva o que seria o ideal, mas não é muitas vezes o mundo real. Então, ter certeza, qual que é a fonte? Isso que eu vou apresentar, esses dados que eu vou apresentar, qual que é a origem deles? Trazer consistência na informação. Porque o dados, ele pode convencer, mas a gente sabe que você ter ali a emoção é que vai fazer as pessoas se movimentarem de fato. Então, conectar conhecimento com uma informação ali embasada e trazer realmente a emoção ali é algo que vai, de fato, conectar as pessoas dentro ali de uma comunicação oratória. Perfeito, perfeito. Tem uma frase que eu gosto muito de dizer para os alunos dos meus cursos, que é: nunca termine uma apresentação, um podcast, uma entrevista, o que for, com a frase, é isso. Ou é basicamente isso que eu queria dizer, né? Você com essa graduação, pós-graduação, com 10, 15, 20 anos de experiência, é isso. Eu digo que terminar com é isso é como jogar no lixo tudo que você disse antes. E aí muitos meus alunos ficam falando assim: Fred, tô lembrando de você agora, todo dia, toda semana, porque a gente vai na empresa, e aí vem a apresentação de resultados, a pessoa falando que bateu a meta, não sei quantos milhões, a multinacional, e no final... é isso. Joga fora tudo, pelo amor de Deus. Não, fala isso, termina com muito obrigado. Dá um próximo passo, nos vemos tal dia. Tem tantas formas, né? Não precisa terminar com de acordo com Mahatma Gandhi, Martin Luther King disse isso. Não. Mas aí é grande estilo, né? E pra finalizar, termino com até o tom de voz de finalização. A frase impacta. Mas e quando faz assim e fala, de acordo com Mahatma Gandhi, que é o mesmo que a Mahatma Gandhi. Não, tem um slide ali, ó. Você vê ali. Se tiver um apoio, tudo bem, né? Porque às vezes vai querer terminar com alto estilo e não consegue também. Claro. Isso eu falo assim que
eu tenho um curso que é de alto impacto e tal, e eu vejo que a pessoa, ela não quer isso. E eu tenho muita essa sensibilidade, que às vezes a turma é menor. Sim. Às vezes ela só quer ir lá na frente e falar o que ela precisa falar. Feijão com arroz, acabou, temperadinho, sim. E aí eu vou até com jeito, gente, né, com alto impacto, é muito bacana. Mas o que é você conseguir, com clareza, dar o seu recado. Perfeito. Que saia porque às vezes você quer uma coisa muito grande, tá tão longe da realidade da pessoa que ela já treme até para ele na frente, que aí você fala, você assusta, porque tá muito distante, é um sonho muito distante. Os 3 Cs, né? A clareza aí. Clareza. Os 3 Cs, né? E dos 3, se tiver que escolher um, é clareza. Uhum. E aí entra a comunicação sintética também, porque a pessoa que vai, se perde ali, não sabe, né? Isso acaba também dispersando muitas pessoas. Uhum. E fica cansativo, né, pro público que escuta. É verdade. E a gestão do tempo é uma das coisas que a gente tem que ter mais cuidado, né? Com o treinamento, principalmente em empresa. Que as pessoas ali já têm tudo contado. O treinamento é 1 hora, 2 horas. Se passa, é um caos, porque atrapalha a agenda da pessoa. Perfeito. Então, tem muito respeito. E eu termino muito treinamento, eu tenho sempre, quando eu faço um treinamento, eu penso assim, eu tenho muito cuidado e muita atenção com o dinheiro e com o tempo das pessoas. Uhum. O dinheiro da empresa, porque geralmente é a empresa que me paga, e o tempo das pessoas que estão ali. Sim. Falo que a gente tem que fazer valer. Se for 1 hora, se for 8, o que você vai fazer para ser, de certa forma, ali, impactar pelo menos um pouco a vida da pessoa, mudar um pouco, porque também isso de transformação, às vezes um outro te dá esse feedback. Sim. Mas eu falo que a gente demora tanto a ser a gente mesmo. Será que é um treinamento de 8 horas, você vai ser outra pessoa? Às vezes isso é ilusão, a gente gosta tanto que a gente fala, nossa, mudou minha vida. Mas vai para a prática, você está fazendo tudo aquilo, aplicando tudo que você aprendeu. E eu falo muito isso. Eu sempre terminava os treinamentos falando assim, o treinamento ele começa quando ele termina. Até que um líder um dia falou assim, você tá bem Dilma, hein, professor? Aí, toda vez que eu penso, eu já penso assim, quando ele termina, quando eu começo, mas tem todo sentido. Sim. No sentido, brincou, né, fez uma brincadeira, porque era um aluno que já tinha 20 mil cursos comigo, né, e aí tem a intimidade também, mas eu brinco isso, porque realmente o treinamento da gente, ele termina, né, ele começa quando ele termina no sentido o quê? De você aplicar ali tudo que você fez. Perfeito. E isso eu tenho uma vantagem muito grande que eu falo que é um diferencial meu. Se eu leio um livro, aquilo já vira slide, aquilo já vira ação, aquilo já vira comunicação diferente. Eu falo que às vezes com pouco eu faço muito. Sim. E por quê? Eu me cobro muito disso. Tá, eu tenho uma amiga que ela é mais dispersa, ela até brinca que ela tem TDAH e tal. E aí todo treinamento que ela assistia, eu falava, então, você vai voltar e você vai escrever 10 insights que você teve. Aí o primeiro ela falou, não, Karine, pelo amor de Deus, sei o quê. Agora ela já traz, não precisa nem de eu pedir. Se ela fez um congresso no Rio, sim, ela já ia me mandando todo dia. Eu até brinquei com meu marido, olha que engraçado, ela já manda o resumo da aula. Sim, perfeito. Mas ela falou, olha, como que isso é interessante. Esse simples obrigação de trazer 10 insights fez ela concentrar mais. Uma pessoa que tem TDAH e toma remédio. Né? Então, como ela está treinando a mente dela para ter atenção. Eu falo que, principalmente, quem não tem atenção, a gente tem que treinar a nossa mente o tempo todo. E hoje é um desafio muito grande, né? Para as pessoas prestarem atenção. Nossa, 1 hora, 8 horas. Então, é a gente aqui do lado daqui, fazer ali realmente, né, ser bacana, mas o outro lado também não ir para outro meio que dispersa. Sim. Porque é fácil. Se for para aí, tem muito estímulo. Com certeza. Verdade. E a própria pessoa, ela ter essa clareza que a gente falou, e essa sinceridade consigo mesmo, né? De entender isso que você falou, leio um livro e vou buscar o que aplicar. Faço um curso também. Então, as pessoas entenderem. Ninguém sabe tudo, foi o que o Fred falou no início, né? Todo mundo fica nervoso quando está diante de uma apresentação, quando vai se comunicar, independente do tempo que a pessoa tem que ela faz isso. O nervosismo existe. Então, o que eu aprendi que eu possa aplicar para que esse nervosismo não me atrapalhe e não me impeça? Não faça com que eu perca ali uma oportunidade, talvez. Então, a sua amiga, por exemplo, foi alguém que teve a humildade de se colocar nesse lugar. Isso é o que ela precisava, era o estímulo que ela precisava para ela prestar atenção. E aí é legal cada um fazer essa reflexão também, né? Qual o estímulo que vai me ajudar?
talvez na hora que eu leio eu fazer uma anotação, marcar o livro, talvez já montar o slide na hora, é o que funciona ali para cada um. Para você. É. E é interessante porque isso, eu hoje leio muito, adoro ler e concentro muito bem, mas lá atrás não era assim. E uma vez uma pessoa me deu uma dica que lia muito, eu não lembro quem era a pessoa, eu lembro só do que ela falou. Ela virou e falou assim, você não consegue concentrar? Eu falei, não consigo. Aí ela falou, mas como você faz? Eu começo a ler, vejo que eu não concentrei, eu volto. Aí começou, não volta. Acaba, você pode ler o livro todo, porque aí sua mente vai começar a prestar atenção, mas não fica voltando, porque senão você vai desanimar. Vai e se cobra daqui pra frente, mas não volta. E eu comecei a fazer isso fez sentido pra mim. Eu testei e deu certo, porque eu testo, né? Eu não acredito, eu testo. E aí eu falo que isso aí é bacana. Gente, pra gente finalizar, livros, filmes, porque eu acredito que é uma sementinha bem plantada, né? E tem muito recurso. O que você sugere? De livro, de filme, de episódios, tá? O próprio livro Storytelling. É uma boa dica. É excelente, gente, muito bom. Ele traz ali casos, né, de várias pessoas, e é legal porque aí a gente consegue perceber técnicas diferentes. Então, acho que é bacana, e dentro disso que a gente falou, cada um vê o que faz sentido para si. Perfeito. Fazer ali algumas anotações. O filme, além do Discurso do Rei, que acho que para comunicação é primordial, clássico, né? Clássico, né? Excelente. Ele é muito bom. Acho que tem outros filmes até antigos que trazem comunicações de forma diferente. Tem um que eu gosto muito, que é aquele Coach Carter, que é um treinador. Basquete, né? Excelente. Ele fala de uma forma muito impositiva, porque o público dele é um público de adolescentes rebeldes. Então, quando a gente fala disso, de comunicar de acordo com o público, de acordo com o propósito que eu quero alcançar, eu percebo muito isso nesse filme. Excelente. Boas dicas. Bom, vou dar uma dica então. Até trouxe o livro aqui, Tomar Liberdade, licença. Esse livro aqui Saiu do forno? Tá saindo. Vai ter lançamento aqui, né, em Belo Horizonte, para quem estiver nos assistindo, na biblioteca, ali na Praça da Liberdade. É um livro que é prefaciado pelo Reinaldo Polito, né, um dos clássicos da comunicação, da oratória, que eu tive o prazer de ser convidado aqui como convidado especial, Oratória e Persuasão. Esse livro aqui vai ser lançado aqui em Belo Horizonte agora, dia 8 de dezembro. Então, para quem tiver interesse, só ir aí nas minhas redes sociais depois, que tem mais informações. Aqui eu falo um pouquinho sobre comunicação, sou um dos autores, né, é um livro em coautoria, e vou recomendar aqui um TEDx, né, sempre falo de TEDx, sou fã, sou suspeito, né, como um dos organizadores do TEDx Belo Horizonte. Vou recomendar o TEDx Como a Educação Transformou a Minha Vida, do Hélio de la Penha, né, então são ali 11 minutos, tem vários insights, estratégias de comunicação que a gente utilizou para passar essa mensagem da história dele, né, desde o Cacete Planeta até então. Então seriam essas duas dicas. Legal. Bom, eu tenho aqui o Como Falar em Público e Encantar as Pessoas, que é muito bacana. Como Convencer Alguém em 90 Segundos. E o Super Comunicador. São 3 que complementam bastante e ajudam muito a você a ter uma oratória melhor. E eu falo que isso é um treino mesmo. É cada dia ali mais um pouquinho. Mas uma coisa fundamental é não perder a sua essência. Autenticidade, né? Você tem que... Autenticidade é muito importante. Então, assim, você pode modelar. Nossa, que fulano de tal, fala bem, gosto demais. Mas é você que vai ser um diferencial. Eu falo que pode ter o livro que for. Qualquer pessoa pode ler o mesmo livro. Mas cada um vai, com a sua experiência, com a sua jornada, com o seu tom de voz, com o seu jeito, vai transmitir de uma forma diferente que vai fazer sentido para o outro. Sim. Falo que a gente que trabalha com treinamento, principalmente, a gente faz muito trabalho de ser uma vela. Muitas vezes iluminar o outro. Às vezes você está com a vela ali, acesa, o outro está com a vela apagada, você passa e quando você vê o ambiente iluminou. E quanto mais você vê uma pessoa com a cabeça, com a mente fechada, mais essa pessoa está precisando de treinamento. Mas geralmente são as pessoas que menos gostam de treinamento. As mais resistentes. É verdade, acontece. Igual eu aprendi em psicologia. Em psicologia eu aprendi que as pessoas que mais precisam de terapia não estão fazendo terapia. Sim. As que menos precisam, as que mais estão fazendo, porque elas não precisam mais. Mas elas estão fazendo porque elas querem ser melhores, não é? Então, às vezes treinamento é muito isso. Quem falar assim, não, eu já sei, o mundo mudando do jeito que tá, lamento informar, mas tem muita coisa ainda para aprender, né? Verdade. Então, gente, muito obrigada pelo tempo de vocês, pelo conhecimento. Prazer te conhecer pessoalmente, a gente conhece mais, né, online aí. Sim. Mas eu agradeço muito a presença de vocês.
E contatos, deixe seus contatos, tá? Na edição também a gente coloca, mas vamos lá, pra gente finalizar. E uma mensagem final. O nosso Instagram é @mbrhassessoria e o meu Débora Rodrigues. Uma mensagem final é falar para as pessoas não desistirem. Diante da dificuldade, principalmente se comunicar, vão ter várias tentativas e erros. A cada vez que a gente comunica, a gente aprimora. A comunicação é igualzinho o exercício de qualquer atividade física. Quanto mais você faz, mais aquele músculo ali é trabalhado, é desenvolvido e mais fácil fica as próximas vezes. Todos nós temos que entender e aceitar nossa vulnerabilidade. A partir dessa compreensão, a gente treinar, porque a excelência cada vez mais próxima com o treino. Muito bem. Meu Instagram, @FredMarques01, @FredMarques01, meu LinkedIn, Frederico Marques. E a minha frase seria: comunicação conecta e diversidade enriquece, que é uma frase que eu falo sempre, né? Como a gente precisa prestar atenção nos detalhes em relação a todas as diversidades, ao nosso público-alvo, ao nosso interlocutor, ao nosso próprio eu, né? O nosso autoconhecimento, e entendendo isso, utilizar as ferramentas que a gente conversou aqui, falando sobre comunicação de uma forma tão rica. Eu acho que vai faltar tempo, né? Já faltou, né? Gente, gratidão. Obrigado, Karina. Que todo mundo tenha curtido bastante aí, principalmente utilizar, né, todas as dicas aí, principalmente que vocês indicaram, que eu falo que é uma continuação, esses livros aí, o episódio. Às vezes a pessoa não gosta de um livro, mas é um episódio. Então, gratidão pelo tempo de vocês também, e até a próxima edição.